Bom, o deputado federal Merlong Solano falou a respeito da realização de pesquisas que foram acertadas após uma reunião realizada na casa dele, né? E essa pesquisa, segundo o deputado federal Merlong Solano, já está em andamento com acompanhamento direto da cúpula nacional do Partido dos Trabalhadores. E o objetivo é reunir informações amplas sobre o cenário político estadual antes da tomada de decisões. O PT tem essa tradição de fazer reuniões com certa frequência, seminários, discussões para aprofundar uma análise da situação de cada estado e também da situação global do país. Então, os colegas já estão lá desde ontem, participando de diversas discussões. Amanhã teremos a presença do próprio presidente Lula e de lideranças como o nosso governador Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, governador Rafael Fonteles, deputados, senadores, enfim, para a gente ter esse start. Estamos no momento de definição. Qual é a estratégia em cada estado? Temos dificuldades em alguns estados, precisamos acertar os ponteiros para resolver da melhor maneira possível. E no Piauí, deputado, quando o senhor acha que deve ser definida essa chapa? O deputado Florentino trouxe à tona um tema que gerou polêmica após aquela reunião na casa do senhor, da questão do Senado. Rafael já veio há pouco, disse que o acordo está ratificado com Júlio César e Marcelo Castro. Quando o senhor acha que isso deve ser definido e esse cenário de encaminhamento? Bom, a partir de uma reunião que aconteceu na minha residência, alguns dias atrás, foi acertada a realização de uma pesquisa pela própria direção nacional do PT. O presidente Fábio Novo já tratou com o presidente nacional Edinho sobre o assunto, essa pesquisa está sendo feita e em seguida teremos, com a maior brevidade possível, o anúncio da nossa estratégia final em relação às candidaturas majoritárias. O que tem sido tratado nessa pesquisa, deputado? A questão das chapas, o que vai sendo analisado? O levantamento completo do quadro, aprovação do nosso governo, os nomes que estão sendo levantados, para a gente tomar uma decisão segura. Merlong Solano, portanto, revela que há uma pesquisa em andamento no Partido dos Trabalhadores, envolvendo os personagens, as figuras que vão para a disputa eleitoral na chapa majoritária. E aí ele volta, e vai ser feita avaliação, né, de como é que está a avaliação do governo, coisa do tipo. Mas me parece que nem todo mundo no Partido dos Trabalhadores está concordando automaticamente com uma das duas teses apresentadas pela sigla. Isso reforça as cartelas que nós mostramos, ou seja, não há nada resolvido no PT, não só do ponto de vista jurídico, legal, das convenções, baterem um martelo, enfim, mas não está resolvido politicamente. Tem algo ainda a ser resolvido internamente no PT. Do ponto de vista mais geral, Joel, eu diria até que no aspecto macro, digamos assim, da aliança, a situação do Piauí, se você olhar assim de fora, é a situação do PT mais tranquila no Brasil. No Brasil. Até eu imagino que o presidente Lula, quando olhar lá os elementos postos na conjuntura estadual, deve dizer, sim, mas qual é o mesmo problema lá de vocês? Qual é mesmo o problema lá? Porque em nenhum lugar do Brasil existe uma aliança PT, PSD e MDB. Em nenhum lugar. Nem nacionalmente para o Lula, ainda tem o republicanos, que é do Centrão. Nem na aliança nacional de Lula hoje para a reeleição, o PT só tem a federação PV e PCdoB, além do PDT e do PSD, e pronto. Não tem nenhum, não tem MDB, não tem republicanos, não tem, enfim, só tem nem PSD. Então, do ponto de vista da composição de aliança majoritária, o Piauí é o que tem mais tranquila e ampla aliança no Brasil, favorável ao PT. Agora, o problema está onde? É na composição ali, na distribuição das vagas para ocupar essa chapa majoritária. Me parece que aí sim reside o problema que pode trazer até traumas nessa discussão interna dentro do PT e na base governista estadual. Mas eu percebo que uma das preocupações, de quem defende a tese, por exemplo, que é defendida pelo ministro Wellington Dias, que o PT deve indicar um candidato ao Senado, é o fato de que, embora sejam aliados, o PSD e o MDB, as vagas no Senado não estariam nas mãos do PT. Dependeria de diálogos com outras siglas para fazer uma maioria. Me parece que este ponto é um ponto que pesa muito. E aí, aproveitando que você falou a respeito do Partido dos Trabalhadores no Piauí, se o cenário é tão positivo no estado do Piauí, por que não aproveitar isso para eleger um senador também do PT em um cenário tão propício? Me parece que é isso que está passando pela cabeça dos que defendem a tese de que o PT tenha um candidato ao Senado. Se o partido tem boa performance nas eleições, por que não fortalecer aquilo que mais preocupa o governo federal? A ocupação de espaços no Senado, Lívia.
Já, como toda pergunta complexa, a resposta também é. Então, assim, além de tudo isso, que eu concordo com tudo que você disse, e acredito que até o presidente Lula e a base governista também, ainda tem a questão de 2030, porque uma eleição ela é pensando na outra, então é natural, não foi inventada a roda agora, desde o início é assim, então cada eleição é pensando na próxima. Então, nesse sentido, se coloca 2026 como uma prévia de 2030, já seria, né, caso Rafael Fontelli seja reeleito, já seria o segundo mandato dessa gestão, então, consequentemente, 2030 teria que escolher o caminho que Rafael Fontelli seguiria, o seu vice, por natureza, né, no fator político, tentaria ocupar esse espaço majoritário, então a ideia é que justamente essa roda gire, em que o governador Rafael Fontelli sairia da gestão, iria disputar alguma vaga eletiva, iria para alguma missão nacional ou alguma missão estadual, e o seu vice ocuparia essa frente, iria buscar uma sucessão. Mas aí tem o fator Wellington Dias. Se já se encerraria os seus 8 anos de mandato enquanto senador, então ele iria buscar uma reeleição, ele iria para o governo. Rafael Fontelli pode querer ir para o Senado? Não, ele quer ir para o Ministério. Washington Bandeira, sendo seu vice, ele vai disputar o governo do estado? Se for o PSD, Júlio César iria disputar essa eleição ou colocaria o filho, que no caso é o deputado federal Georgiano Neto? Então, são muitos atores políticos e cada um com suas pretensões tão ambiciosas quanto as outras e que se coloca um tabuleiro muito complicado e consequentemente, cada escolha anula a outra. Por isso que é tão difícil, por isso que existe essa discussão, porque não se sabe o que cada um quer. E mais, não se sabe qual é um plano de político a longo prazo. Se sabe de hoje, se sabe de 2026. Não, em 2026, PSD, MDB, republicanos, todos os partidos que o Elivaldo trouxe são aliados. Mas em 2030, vai continuar assim? Você traz um cenário importante, Lívia, porque se você projeta, né, cenário para daqui a 4 anos, 2030. Mas em relação à situação de hoje, Joelson, o problema que leva talvez essa situação de indefinição sugerida pelo deputado Merlong Solano, que é irmão do vice-presidente estadual do PT, é um petista raiz, é deputado federal, isso mostra que na situação do Piauí, especificamente envolvendo as forças políticas que dão maior sustentação ao governo, PT, MDB e PSD, o problema que levou a isso, o que foi? Acordos antecipados, fechados de forma muito antecipada. E além disso, acordos antecipados e alheios a conjuntura nacional na perspectiva do PT para 2026. E aí o PSD está nessa posição, não foi porque só quis o PSD, não. Esse acordo envolve até a presidência nacional do partido, Gilberto Kassab, emprestou o apoio do PSD no Piauí ao PT, vinculado à eleição majoritária, à eleição do Senado Federal, uma vaga na chapa para o Senado Federal, independente até da posição que o partido vai tomar lá na frente em relação à disputa presidencial. Então esse acordo foi feito ainda no ano passado. E agora, como é que vai ser desfeito esse acordo? Então tem muitos desdobramentos que nós veremos ainda até o meio do ano. Vamos acompanhando, vamos acompanhando. Os dados podem ser lançados novamente, vamos ver como será. Bom, e no progressivo